Olá! Hoje no jornal JKI News vamos falar sobre uma das cidades e estados da Grécia Antiga, Atenas. Atenas é uma cidade localizada no sul do território grego e na antiguidade desenvolveu poder na região. Uma das principais atividades de Atenas era o comércio marítimo. Havia também uma importante indústria que empregava muitos atenienses de navios mercantes. Os atenienses importavam principalmente tapetes da Pérsia, madeira, metais, marfins da África e perfumes da Arábia. Então agora vamos falar sobre a democracia de Atenas. A democracia ateniense foi um regime político criado e adotado em Atenas, no período da Grécia Antiga. Ela foi essencial para a organização política das cidades e estados gregas, sendo o primeiro governo democrático da história. Com o surgimento de outras classes sociais, como comerciantes, pequenos proprietários, artesãos e camponeses, as quais pretendiam participar da vida política e resolveram rever a organização política da cidade-estado. Assim resultou a implantação da democracia. Por volta de 510 a.C., a democracia surge em Atenas através da vitória do político aristocrata grego Clístenes, considerado o pai da democracia. Ele liderou uma revolta popular contra o último tirano grego, Hippias, que governou entre 527 a.C. e 510 a.C. Após esse evento, Atenas foi dividida em 10 unidades, chamadas de demos, que era o elemento principal dessa forma, e por esse motivo o novo regime passou a se chamar democratia. Agora vamos falar sobre um pouco das guerras. O envolvimento ateniense na revolta jônica irritou o rei persa Dário, fazendo com que ele organizasse uma expedição para invadir a Grécia continental e punir Atenas, em 490 a.C. Isso foi o início das Guerras Médicas, dois conflitos travados entre gregos e persas, na antiguidade. Das duas guerras médicas, Atenas foi invadida e saqueada 2 vezes, mas teve participação fundamental nas vitórias que aconteceram em Maratona, Salamina e Plateia. Após a derrota dos persas, Atenas saiu fortalecida, pois tinha uma poderosa frota naval e possuía a liderança da Liga dos Delos. O fortalecimento de Atenas via Liga dos Delos fez com que Esparta e outras cidades gregas se mobilizassem contra os atenienses, e isso levou à Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso estendeu-se de 431 a.C. a 404 a.C. e foi travada por Espartas e seus aliados contra Atenas, e os aliados da Liga dos Delos. Um conflito entre as duas cidades já havia acontecido em 460 a.C. e 446 a.C. No entanto, a Guerra do Peloponeso é entendida como um embate do período 431-404 a.C. Ao longo do embate, os espartanos conseguiram o apoio dos persas, impediram as chegadas de grãos às cidades e cercaram-na por terra. Essas ações enfraqueceram Atenas e forçaram lideranças da cidade a render-se em 404 a.C. Os gregos, eles eram de religião politeístas, que isso é, eles acreditavam na existência de vários deuses, mesmo não adorando a todos. Os gregos, eles também acreditavam que eles se expressavam no cotidiano, nas chuvas, na natureza, nas decisões. Assim, os deuses agiam de forma direta na vida das pessoas. Além de se expressar diariamente, a atribuição de significados aos deuses é uma forma de perceber como os gregos davam sentido aos seus sentimentos por meio dos deuses. Afrodite, por exemplo, é a deusa que simboliza o amor, e Atenas a sabedoria. E Zeus, ele era responsável pelas chuvas. E o Poseidon dominava os mares. Isso era o que eles acreditavam. E o que diferenciava os deuses dos seres humanos era a imortalidade. Vamos falar um pouco sobre a arte e a cultura de Atenas. Atenas se destacou muito pela preocupação com o desenvolvimento artístico e cultural do seu povo. Desenvolveu uma civilização de forte brilho intelectual.
na arquitetura, destacando os lindos templos erguidos em homenagem aos deuses, e principalmente a sua deusa Atena, que é a protetora da cidade. Havia também em Atenas uma forte produção de artesanato, principalmente de potes, jarros, ânforas de cerâmica. Essas últimas eram muito utilizadas para o ar-condicionamento do vinho e do azeite exportados. E essas foram as notícias de hoje do jornal JKNG News. Tenham todos um bom dia.